Pai do Senhor para todos os meus amados irmãos e irmãs e todos que assistem esse vídeo. Que Deus abençoe a vida de todos. Estou aqui para fazer a segunda parte da nossa mensagem, onde nós podemos dar o nome, o título de Deus cuida. Se há alguma dúvida da parte daqueles que servem ao Senhor, de que o Senhor está cuidando de cada um de nós, então nós queremos, através dessa mensagem, trazer assim, uma confirmação para você de que realmente Deus cuida de você, da sua família, dos seus negócios, da sua vida, de uma forma geral. E nós vamos dar continuidade agora. Eu quero fazer mais uma breve oração para que a gente possa dar início a essa segunda parte da nossa mensagem. Amém? Oremos nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos nós mais uma vez na tua gloriosa presença, Senhor. Estou aqui para estar, meu Deus, realizando esse segundo vídeo, a segunda parte da nossa mensagem, que eu tenho ela como uma mensagem assim, de muito valor, Senhor, principalmente para esse momento que nós estamos passando. Relembrando a história do teu povo lá atrás, meu Deus, que é a nossa própria história também, Senhor. Esteja conosco aqui nessa hora, nos levando, Senhor, a entender, a ter um esclarecimento, meu Deus, pleno das coisas que o Senhor quer nos passar, mediante o Teu Espírito Santo. Age, Senhor, em nossos corações e nossas vidas. Que essas palavras, que essa mensagem venha, meu Deus, causar um grande impacto na vida de todo aquele que assistir, Senhor, aumentando a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, meu Deus, convencendo mais um pouco do valor, meu Deus, que é servir ao Senhor, poder ter sua vida entregue à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e poder assim, meu Deus, viver nessa terra, Senhor, tendo, Senhor, a certeza de que a sua salvação estará garantida, meu Deus, no tempo vindouro, Pai querido, que nós esperamos, meu Deus. É o que nós pedimos assim, em nome de Jesus, Pai, que toda e qualquer ação do nosso adversário contrária caia por terra agora em nome de Jesus, e nós temos toda a liberdade, através do Espírito Santo, de poder, Senhor, meu Deus, ouvir essa palavra e permitir que Ele opere em nossos corações e nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, nós estávamos falando anteriormente do processo que Deus deu início na vida do povo de Israel, libertando eles do Egito após 430 anos lá em estado de escravidão, né, para com o povo egípcio, para com o faraó, e o Senhor com seu eterno poder agiu na vida deles, usando Moisés, o seu servo, e assim o Senhor operou suas maravilhas no Egito e tirou o povo de lá para que o povo pudesse ter a sua vida independente, em relação à vida humana, mas uma vida de dependência agora em relação à vida divina, uma dependência de Deus, uma dependência do Senhor. E passado ali o caminho que se abriu no meio do Mar Vermelho, a terra seca que se surgiu, eles passando e chegando à margem do mar, lá do outro lado. Imediatamente os egípcios estavam também já no caminho, em perseguição ao povo de Deus, e o Senhor ordenou a Moisés que ordenasse ao mar que esse mar se fechasse novamente, que as suas águas cobrissem novamente aquele caminho, porque o povo do Senhor já havia passado. E Moisés assim fez, e assim aconteceu. As águas voltaram ao seu lugar normal, o exército egípcio foi coberto pelas águas. E assim estava definitivamente o povo de Israel livre dos seus opressores, dos seus perseguidores, daqueles que os escravizavam. E agora
eles, do outro lado da margem, se sentindo aliviados, se sentindo ali libertos, eles foram tomados com com uma grande alegria, com uma grande satisfação. Era um momento de se comemorar, era um momento onde eles poderiam dar ali o seu brado de vitória, ali eles poderiam cantar o hino da vitória. E Moisés, inclusive, perante todo o povo, canta um grandioso hino, exaltando o nome do Senhor. Mas nós, lendo aqui essa passagem, que é até curta, que diz aqui no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 20 a 22, né, do 1 ao 19, seria todo, né, a letra do hino de Moisés, palavras que ele destinava ao Senhor, em louvor, em adoração, mas que nós podemos fazer em qualquer momento, né? Aconselho você a estar lendo as palavras que Moisés mencionou naquele dia, naquele momento de felicidade e alegria do povo, após terem sido libertos daquela escravidão lá do Egito. E, paralelamente ao cântico de Moisés, a todo aquele processo comemorativo, Miriam, a irmã de Moisés, de Arão, a profetisa, tomou o tamboril na sua mão. Nós podemos ler isso aqui em Êxodo capítulo 15, versículo 20 a 22. Né? Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão. Todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Amém? Bem, então aquele sentimento de conquista, de vitória, estava ali sendo usufruído pelo povo, desfrutado pelo povo naquele momento. Causou ali um impacto tão grande que eles estavam felizes, eles estavam ali em festa, tomaram lá os instrumentos musicais, começaram a cantar, dançar, né? E foi aquele momento assim especial. Nas nossas vidas há momentos especiais como esse, quando a gente alcança um objetivo, alcança uma realização, ou quando alcançamos uma solução de algo que a nossa vida, que muito estava difícil de se resolver, uma intervenção de Deus. Quantas experiências você e eu tivemos na nossa caminhada, de repente chegar a ponto de achar que não tinha mais jeito, de achar que não havia mais solução para o nosso problema, a nossa causa, que parecia que estava tudo perdido, parecia que nós iríamos sair no prejuízo, parecia que nós iríamos perder coisas importantes da nossa vida, ou parecia que ia acontecer coisas ruins, mas o Senhor interviu, nós oramos, buscamos a Deus, e ali o Senhor provou que Ele era conosco e nos abençoou e nos deu vitória. Então, são esses momentos tão bons. Momentos também como aqueles iniciais, quando a gente se converte, né, entra na presença de Deus, começa a ir para a igreja, e temos atrás de nós tantas situações mal resolvidas, que tanto nos incomodam, nos entristecem, mas quando vimos para a igreja, conhecemos o Senhor e vemos Deus operando a nosso favor a partir daí, problemas que havia anos estávamos carregando nas nossas costas com um fardo pesado, o Senhor nos dá a vitória, o Senhor nos remove esse fardo, a gente se alivia. Então entra aquele processo de primeiro amor, né? Eu já falei na mensagem lá das cartas para a igreja da Ásia, a gente ali viu a menção do Senhor ao primeiro amor. Então o primeiro amor é esse momento, quando nós somos empolgados, porque conhecemos o Deus que tudo pode, que resolve todos os nossos problemas,
os problemas primeiros, principais já estão resolvidos, daí para frente agora tudo é festa, tudo é maravilhoso. Então é esse momento. Então vamos dizer que eles assim experimentaram aquele momento de primeiro amor. Mas aí a gente sabe que a realidade é outra, né? Esses momentos, o próprio nome já diz, são momentos. Mas muita coisa tem para vir, para acontecer. Há um processo grande do trabalhar de Deus na nossa vida. Voltando lá ao primeiro versículo que eu li, que nos deu início a essa mensagem, né? Isaías 64, 4, porque os ouvidos não ouviram, nem perceberam, nem os olhos viram um Deus, além de ti, Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então Deus trabalhando a favor do seu povo. Então Deus tem esse compromisso de trabalhar na nossa vida, de todas as formas, para que nós venhamos a ganhar, para que nós venhamos a desfrutar do melhor lá na frente. Esse desfrutar de melhor, essa terra prometida, ela está lá na frente. Enquanto isso, nós temos que passar por um processo. Mas temos momentos bons nesse processo todo. Mas temos outros momentos que são os momentos de Deus estar nos moldando, de estar nos fazendo novas criaturas, de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. Então vamos entrar nisso agora. Como eu li aqui, em seguida a esse processo comemorativo, eles tiveram que seguir o seu caminho. E aí nós entramos no mapa, né? E lá vemos que o caminho percorrido, a trajetória deles agora tinha se desviado do caminho ideal, que era lá pelo norte, como nós mostramos na parte anterior. E agora eles passam, através do mapa aqui dá para perceber que eles passam pelo Mar Vermelho, lá no alto, e adentram, né, a um território chamado de deserto. O deserto de Parã, e depois vem a península de Sinai, o Monte Sinai. Então eles descem, costeando o Mar Vermelho, eles descem até lá na parte sul, chegando até o Monte Sinai, para depois voltar a subir pelo outro lado. Então, está aí o caminho percorrido pelo povo, bastante oposto àquele que seria o caminho ideal. Mas havia propósito de Deus com isso. Como já falei, o povo não estava preparado ainda para tomar a terra prometida naquele exato momento. 3 dias após o Mar Vermelho, como nós lemos aqui, eles já no deserto, já em território mesmo desértico, eles não encontravam água para tomar. E aí veio a nova realidade para tudo aquilo. Houve um momento de uma realidade que vem e que chocou aquele povo, porque eles estavam ali ansiosos realmente de ao sair do Egito, encontrar uma vida melhor, uma vida boa, um lugar bom para viver, que nada lhes faltasse e que eles pudessem viver bem em liberdade. Mas a realidade que eles encontram é bastante diferente. Então eles estão no deserto. Esse foi o caminho que Deus traçou na vida deles. Não seguir aquele caminho rápido, fácil para chegar à terra prometida, mas desviar por um outro caminho e passar pelo meio do deserto. E ali eles estavam nesse deserto. Então eu quero falar um pouco sobre o deserto. Quero definir melhor, caracterizar o deserto, né? De acordo com as suas condições fisiológicas e também como é tratado, né? No sentido linguagem popular, esse lugar, né? essa expressão, deserto. Eu creio que os irmãos podem estar aí já vendo um vídeo com imagens de um lugar como esse, né? Como seria a aparência, né? As características que existem num lugar como esse. Nós podemos ver aqui
que o deserto normalmente acaba sendo formado devido a regiões no planeta onde as chuvas não conseguem chegar com a sua devida umidade a essas regiões. Então, principalmente lugares com cadeias de montanhas bastante abrangentes, bastante altas, as massas de ar, elas vão perdendo a sua umidade devido à dificuldade da passagem que elas têm mediante as montanhas. Então o território que fica entre essas montanhas fica meio que inacessível até mesmo às nuvens, né? As massas de ar que se tornam nuvens e que poderiam gerar chuvas. Então esse tipo de lugar acaba ficando sem chuva na maior parte do tempo do ano, das estações. Então se torna um lugar seco, uma região árida, né, seca, muito pouca chuva. Então obviamente que passa a não ter água para se ter acesso fácil, né, a não ser abaixo do solo a certas profundidades, mas aí é necessário uma engenharia para buscar essas águas. Consequentemente, há pouca vegetação, né? Não se encontra plantas, árvores, né? À disposição, muito poucas, algumas que têm por características sobreviver e nascer e se manter nesses lugares, mas são poucas. Então não há cultivo, não se pode plantar para se colher, porque acaba não nascendo, não dando os frutos. Temperaturas que giram em torno de, durante a noite, menos 5 graus negativos. E durante o dia, 40 graus aproximadamente positivos. E animais que sobrevivem nessa região, em lugares como esse, normalmente são roedores, serpentes, escorpiões, então animais nocivos ao homem, né? Não animais que pudesse conviver com o homem, ou que pudesse servir de alimento, mas animais nocivos ao ser humano. O deserto ele é tratado também como uma figura de linguagem para muitas coisas que nós falamos no dia a dia, né, para uma linguagem popular. Então, alguns lugar de difícil habitação, e já na realidade isso mesmo, né, um lugar para que não há como se habitar nesse lugar, né? Lugar abandonado, né? Lugar selvagem, lugar indomável, que o homem não tem como ter domínio sobre ele, terra arrasada. Então termos que se usa para regiões como essa e para situações da vida que representam isso, né? Representam um deserto. Como nas nossas vidas há momentos, há fases assim que nós estamos no deserto, né? A gente consegue expressar-se dessa forma: olha, eu estou no deserto porque está faltando as coisas, eu não tenho como sair dessa situação, eu estou desempregado, né? Alguma coisa muito ruim aconteceu, eu não sei como resolver, estou tendo um problema familiar, estou tendo um problema profissional, e diversos problemas da vida que nos leva a tratar aquele momento como um momento de deserto mesmo. Estamos vivendo um deserto, não vemos saída para lugar nenhum, não vemos solução e está tudo difícil. Então é o deserto da nossa vida. O deserto também é tratado como o lugar da regra de 3, que seria esse lugar, né? Uma forma de linguagem assim, para entendermos um pouco melhor. 3 minutos sem ar é praticamente impossível o homem sobreviver. E lá, se alguém estiver passando e for coberto por areia do deserto, normalmente a pessoa não aguentaria ficar 3 minutos debaixo da terra sem respirar. 3 horas sob o sol escaldante, né, assim, constante, também leva a pessoa a não sobreviver, não suportar ficar tanto tempo assim exposto a um sol tão forte sobre a sua cabeça, sem nenhum refrigério, sem nenhuma sombra. Então seria
uma situação de não sobrevivência. 3 dias sem água também é um período máximo para que um ser humano ainda possa se manter vivo sem ingerir água para o seu corpo. Não tem condições. E 3 semanas sem comida também leva a pessoa a perder a sua vida, a não sobreviver. Então, por isso que dá-se essa ideia de o deserto ser um lugar de regra de 3. Quer dizer, em todas as situações que lá é possível se passar, devido a todas essas condições, nós corremos um risco, né, de se formos lançados lá no meio do deserto e lá estivermos, nós podemos correr todos esses riscos aqui, de repente não sobreviver por qualquer uma dessas situações que é perfeitamente viável de acontecer num lugar como esse. Então, essa é a representação do deserto. É um lugar muito difícil, um lugar de não sobrevivência. Esse era o lugar que o povo de Israel estava se encaminhando para ir. Ou já estava, né? Já estava nos seus primeiros passos, andando por esses lugares. Então, o que poderia esperar esse povo daí para frente? O que Deus fez com esse povo? Lançou esse povo numa terra como essa, num lugar inabitável, num lugar que não há como se sobreviver às circunstâncias que esse lugar apresenta à vida. O que agora Deus estava querendo com isso? Então essa é a pergunta que fica, né? De tirar um povo lá do Egito, onde tinha casa para morar, água para beber, comida para comer. Só eram escravos, mas nada lhes faltava ali para sobrevivência. E agora eles estavam num lugar tão hostil como esse. Então, olha que paradoxo a gente tem aí para analisar. A Bíblia fala do deserto também. Deus, em algumas passagens, refere-se a essa época, a esse momento que o povo passou. Nós podemos ver em Deuteronômio, no seu capítulo 8, versículo 14 e 15, que nos mostra também qual era a definição do deserto. Para Deus, né? Deus coloca isso para o povo, o lugar onde o povo havia passado, mas que Deus estaria com eles e esteve com eles. E nós vemos aqui, Deuteronômio capítulo 8, versículo 14 e 15, que diz: se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, né? Assim Deus tinha feito. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Então o próprio Deus, em outro momento da história, estampa isso ao povo de Deus, que ele havia tirado esse povo do Egito e que esse povo foi parar nesse terrível deserto, tão hostil, tão perigoso aqui, ó, de serpentes ardentes, de escorpiões, um lugar seco, onde não havia água, mas que Deus havia operado na vida deles ali. Mas mesmo assim, olhando por esse ângulo de visão, o próprio Deus considerava um lugar mesmo terrível para se viver. Então ele colocou o povo ali naquele lugar, não por acaso, mas consciente das terríveis dificuldades que esse povo teria daqui para frente. Então, isso está mostrado. Vamos ler Jeremias capítulo 2, versículo 6, que também o Senhor também menciona lá na frente, muitos anos depois, ao povo, sobre essa época, lembrando e mostrando o quanto ele estava com o povo. Aqui diz Jeremias capítulo 2, versículo 6, e não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Amém, gente? Então, Deus mesmo tratava o deserto como um lugar desse, um lugar da sombra da morte, um lugar difícil, inabitável, um lugar onde não havia ninguém, lugar de
solidão. Então muitas vezes nós se sentimos num lugar como esse. Olha, o que nós estamos passando no nosso mundo hoje? Né? O que está acontecendo? Não deixa de ser um deserto na vida do ser humano. Todo mundo preocupado, todo mundo tenso, todo mundo amedrontado com esse vírus. Todo mundo dentro das suas casas, isolados. Em lugares aí afora, muito pior a situação. Então, é uma experiência que o mundo está passando, que todos nós estamos passando, que nós, crentes, também estamos passando, e que expressam um lugar como esse, um lugar tão difícil de se viver. Momentos de extrema angústia, preocupação, temor, momentos que nos assombram. Esse é o tempo que estamos passando, é o deserto que nós estamos vivendo. Mas o que é mais interessante de tudo isso é que Deus colocou o seu povo no deserto por vontade própria. Ele queria alcançar algo com aquilo. Ele não queria o mal do seu povo. Ele queria o bem do seu povo. Olha que incrível, mas querer o bem e lançar num lugar como esse, no deserto. Lançar esse povo numa situação difícil, de grande aperto. E às vezes a gente questiona a nossa vida, porque estamos passando por isso, porque estamos passando por aquilo, porque que isso está difícil. Mas é o deserto que nós temos que passar. É o deserto necessário. É o deserto que vai render coisas boas lá na frente. É o deserto que é o lugar da passagem para que se chegue à terra prometida. É através do deserto que nós estamos guerreando em combate para chegar à vitória. Então, é isso que é o mais interessante dessa mensagem. É a gente entender que estar no deserto, estar passando o que nós estamos passando, por exemplo, hoje, pode render coisas boas. Pode estar fazendo bem na nossa vida. É difícil a gente chegar a isso nesse primeiro momento, mas talvez lá na frente nós vamos enxergar. Nós podemos, com esse deserto, estar mais próximo de Deus. É isso que nós vamos entender no passar de tudo isso. Então, esse deserto Deus colocou o seu povo a enfrentar e a encarar. Voltando um pouco agora, já na peregrinação desse povo pelo deserto, conforme estamos vendo aí no mapa, após esses 3 dias que eles andaram e que chegaram num certo local e não achavam mais água. Então, esse local, que logo em seguida eles vieram a se alojar, foi o lugar chamado Mara. E nós vemos aqui no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 23, e tem aqui o título: As águas amargas tornam-se doces. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu os estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse o Senhor: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Glória a Deus. Então, irmãos, passado o Mar Vermelho, estavam eles ali, agora, numa nova experiência. Um pouco antes do Mar Vermelho se abrir, nós podemos lembrar que o povo começou a questionar novamente ali, ou iniciou o primeiro questionamento. Mas Moisés, nós estávamos lá, numa boa, agora nós vamos morrer aqui nesse lugar. E assim Deus mandou, disse a Moisés: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Lança a sua vara sobre essas águas e as águas vão se abrir para que vocês passem.
E assim eles viram o poder de Deus. Eles viram Deus operar as maravilhas. Lá no Egito, as 10 pragas. Eles viram o mar se abrir. Mas ainda não mostravam convencimento do que Deus podia fazer na vida deles. Ainda tinham dúvidas. Ainda tinham muitas incertezas. E passado o Mar Vermelho, é comemorado aquele momento, mas em seguida, 3 dias depois, eles se encontram numa nova situação, até inferior às outras, muito inferior às outras, e demonstram ali a incapacidade de confiar no Senhor. Aqui em Mara, quando as águas que eles encontraram eram águas amargas, por isso que o nome era Mara. Não que a gente considere a pessoa que chama Mara uma pessoa amarga, né? Não vamos considerar assim, né? Então pode ser que tenha alguma Mara nos ouvindo. Não esquece isso, tira isso do seu pensamento. Amém? Mas é o seguinte, as águas estavam aqui amargas, não dava para beber. E eles se desesperaram novamente. E começaram a reclamar, mas Moisés, que nós vamos beber? E começaram já a demonstrar sinais novamente de arrependimento, de querer voltar para o Egito. Você sabe que muitas vezes o convertido, o recém-convertido, de vez em quando ele se revolta com uma situação ou outra, não está valendo a pena, acho que eu vou largar tudo, né? É mais ou menos esse povo aqui que saiu lá do Egito. Mas o que acontece? Imediatamente o Senhor agiu. Mais uma vez o Senhor está mostrando a cada situação, a cada experiência, que Ele está com o povo. E que Ele está suprindo. E que Ele está dando assistência. Que Ele está provendo na vida desse povo. Então Deus vai e transforma aquelas águas amargas em doces. E aí eles puderam beber, se saciaram, estavam novamente bem, mais uma vez. E o Senhor traz essas palavras para eles, que servem para nós também, no dia de hoje. Né? Que independente de situações, de momentos, nós precisamos confiar. Nós temos que criar no nosso coração essa confiança e apresentar isso diante de Deus. Ele diz, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus. Irmão, olha uma mensagem para você. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Oh, glória a Deus, o Deus que sara. Amém? Então está aqui, gente, não há dúvida. A condição é que nós estejamos inclinados a ouvir os mandamentos e a seguir os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, né? De crer nisso, ficar na sua presença, ser fiel, andar reto na presença de Deus. E o Senhor nos garante, há essa promessa garantida, que nenhuma das pragas, nenhuma das enfermidades que venha cair sobre o mundo virá sobre nós. Porque Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Espero que muitos, glória a Deus, estejam sendo dados aí na sua casa nesse momento. Muitos, não pode ser 1, 2, não, tem que ser muitos. Porque o Deus que nos sara, Ele é conosco. Louvado e engrandecido seja o nome dEle, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, aconteceu essa experiência do deserto, primeiro momento assim, mais difícil do deserto, mas Deus supriu. O deserto difícil, o deserto seco, sem água, mas Deus já entra com o seu poder maior, intervém na natureza e transforma as águas amargas em águas doces para que o seu povo pudesse saciar a sua sede. Olha que maravilha. Mas, diante disso, nós também vamos um pouco mais para frente para tratar de uma outra experiência que o povo de Israel teve com Deus, que foi a definidora da situação, né? Essa nova experiência comprovou o que Deus estava fazendo. Deu todo o aval. Eu creio que essas passagens que nós já lemos, essa atitude do povo de murmurar,
de reclamar, de querer voltar para trás, essa incapacidade do povo de confiar, de crer, de seguir em frente com confiança no Senhor, independente das situações que viriam, e principalmente essa que eu vou falar agora, deu todo o aval a Deus. Nós podemos concordar plenamente que Deus tinha todo o aval para tratar aquele povo da maneira que ele achasse melhor, para que aquele povo pudesse ter uma mudança de atitude. E nós vemos, no caso, em Números, já no livro de Números, capítulo 13, do 1º em diante, que eles chegaram, depois de um ano aproximadamente, eu estou indo mais para frente, né, para a gente definir essa situação, eles chegaram a estar prestes a tomar a terra, mais ou menos um ano depois. Poderiam também, mesmo tendo seguido por esse outro caminho, eles tinham essa possibilidade de tomar a terra. E Moisés então recrutou 12 espiões, né, um de cada tribo, para que fosse até lá onde estava essa terra prometida, para que pisasse os seus pés lá de uma forma escondida, oculta, para que pudessem ver a terra, saber quem que estava lá, né, fazer um planejamento para poder, de repente, poder tomar aquela terra. Mas Deus já estava ciente de que eles não iam poder fazer isso e que as coisas não seriam dessa forma. Mas era importante que eles entendessem o porquê não. Então Deus deixou que eles chegassem lá perto, esses espias foram lá e viram a terra e fizeram ali um relatório e trouxeram para ser analisado por Moisés e por o povo. Esses 12 homens voltaram, e nós vemos aqui em Números capítulo 13, versículo 27, já resumindo um pouco, os versículos são muitos, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Então eles constataram que a terra era terra boa, era a terra que dava o melhor. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam no pé do mar pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos-a lá em herança, porque certamente prevalecemos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então percebe-se aí que foi constatado por esses homens que a terra era a terra que Deus tinha falado, era aquela terra tão boa, tão maravilhosa como eles já tinham ouvido. Caleb vem e dá sua versão, sua posição. Não, nós fomos lá, realmente há um povo grande, há cidades fortes, mas nós vamos prevalecer contra ela. Deus vai estar conosco e nós vamos vencer. Então ele foi o único aqui que se manifestou, demonstrando que a confiança em Deus é que tinha que valer ali. Ele, Josué também fez da mesma forma, foram os únicos dois que demonstraram essa fé, essa confiança em Deus, que não olharam para a dificuldade do problema, para o tamanho do problema, para o tamanho do povo, dos povos que lá haviam, pela força que eles tinham, mas confiaram no poder de Deus, na força de Deus, no exército de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que muitos mais são os que são conosco do que os que são com eles. Então, esses dois homens creram, mas os demais não. E os outros 10 que não creram, que já foram colocando empecilho, impedimento, dizendo que seria difícil, eles continuam falando coisas e falaram assim, infamaram a terra, no versículo 32, infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura.
também vemos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então eles se consideravam um nada diante daquele povo, se consideravam gafanhotos perante o tamanho daqueles homens, do exército que havia naqueles povos, esquecendo-se do poder de Deus, que é muito maior do que tudo nessa terra, do que maior de qualquer exército. Mas eles esqueceram e contaminaram o povo. E o povo também já sujeito a essa contaminação, o povo que já carregava esse sentimento, era um povo escravo, que viveu na escravidão, no domínio dos seus opositores, tinham facilidade de se deixar levar por essas palavras. Às vezes, irmãos, nós vemos no nosso meio pessoas que são contaminadas por outras no sentido negativo, no sentido pessimista, de que não vai dar certo, não adianta, né? Não adianta fazer isso. Então, pessoas que se opõem, porque já tem essa tendência natural dentro delas, não estão libertas, não tem ainda a fé necessária. Então aqui acontecia, a maioria do povo estava assim, o problema era esse. A maioria pensava dessa maneira. Nós vemos, lendo agora o capítulo 14, então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor esta terra, para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por ela presas? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então aqueles murmuraram de tal forma que provaram a incapacidade que eles tinham de receber a terra prometida naquele momento. Eles provaram ali a intenção de Deus de, antes de entregar essa terra prometida nas suas mãos, trabalhar primeiro na vida deles, preparar eles para isso. Ficou provado através dessa passagem que era necessário que fosse dessa forma. Então, há questionamento que poderíamos nós mesmos ter diante de Deus: por que, Senhor, o Senhor não guiou esse povo pelo caminho mais fácil, pelo caminho ideal, pelo caminho rápido, que imediatamente, 30 dias depois, já estariam lá na terra prometida? Mas preferiu o Senhor desviar o seu caminho, fazer descer eles para o sul, circular, conforme nós vemos no mapa aí, lá o deserto, lá a Península do Sinai, o Monte Sinai, subir novamente, aí e mais, depois passar a viver como que em zigue-zague ali, para lá e para cá, em 40 anos. Por que isso, né? O projeto de Deus virou isso. O projeto de Deus virou, na vida desse povo, 40 anos peregrinando no meio do deserto. Por quê? Porque esse povo precisava ser descontaminado de tudo aquilo que eles tinham sido influenciados lá no Egito. Eles foram influenciados lá pela vida escrava, o primeiro problema de serem escravos, né, estarem sob domínio. Então eles aprenderam a viver sendo dominados, não sabiam dominar. Eles não tinham ainda a capacidade de serem um povo que poderiam ser um povo dominador, conquistador. Era um povo conquistado, derrotado, dominado. Então eles não conseguiam perder esse espírito ainda, desse sentimento de escravo, né? E estavam influenciados também com a cultura do Egito, a idolatria, né? A questão política, econômica, social, estava tudo ali influenciado. Eles viveram ali, 430 anos o povo estava ali. Então, aquela geração era uma geração que nasceu no Egito, que viveu ali. Então, não era a geração preparada para tomar a terra prometida. Essa é a visão que Deus nos passa e a necessidade que Deus traz de levar esse povo a um processo de descontaminação, para que aí sim eles possam ser reeducados de uma outra maneira.
eles precisavam, uma coisa que eles não tinham, né? Apesar deles crerem, deles guardarem aquela fé, uma fé mais teórica do que prática, dos seus antepassados, do Deus que esse povo servia, eles guardavam nos seus corações a presença de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles tinham todo né, o ensinamento que veio dos seus pais, os pais que viveram no Egito, e mesmo antes de Jacó, José, quando iniciaram lá a permanência no Egito. Mas era uma fé ainda teórica, porque eles não tiveram experiência. No Egito não houve oportunidade de Deus fazer milagres na vida deles. Então era hora deles também poderem experimentar isso. O Deus dos milagres, o Deus do poder sobrenatural que lhes faltava. Então eles não estavam ainda nessa condição. Tiveram a experiência das 10 pragas recente, tiveram a passagem do Mar Vermelho recente, já tiveram as águas transformando amargas em doces, mas ainda era muito pouco ainda assim não faziam eles ainda ter essa consciência. Passaram pelo Sinai, o Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, o povo viu o poder de Deus, a manifestação da glória de Deus lá no Monte Sinai. O povo se rebelou, se corrompeu, fizeram um bezerro de ouro. Então eles fizeram várias coisas que provaram a condição que eles viviam, e que então eles não estavam prontos, não eram pessoas preparadas para entrar na Terra Prometida. Então Deus tinha que fazer alguma coisa, e assim o Senhor teve que agir, de fazer esse povo peregrinar pelo deserto, primeiro, para passar por todo um processo de descontaminação de tudo isso, para aí sim, junto a essa descontaminação, uma reeducação para com Deus, tendo mais experiências com o Senhor, mais milagres podendo ver, podendo experimentar. E tudo isso aconteceu no deserto, enquanto eles passaram esses 40 anos lá. E o deserto tinha objetivos também numéricos. Os 40 anos representavam que os que tinham idade quando saíram do Egito até 20 anos, que eram ainda jovens, adolescentes, estes, quando passassem os 40 anos, eles estariam numa condição de estarem sendo os líderes desse povo, aqueles que formariam opinião nesse povo. Então, eles não estavam tão contaminados, até os que tinham até 20 anos, jovens, adolescentes, não tinham uma contaminação tão forte, uma influência tão forte do Egito. Então eles poderiam agora, com 20 anos para frente, receberem uma outra educação, uma educação perante Deus, uma educação de milagres, do sobrenatural de Deus, da dificuldade, de enfrentar a dificuldade, de vencer as dificuldades. Então, estes até 20 anos iriam ter uma ótima formação durante esses 40 anos, né? E os que tinham mais do que 20 anos, esses aí, logicamente, quando chegassem na Terra Prometida, estariam já na idade avançada, já não ditavam mais a cultura, já não ditavam mais a identidade do povo. Então, esses aí, a maioria ia acabar morrendo no meio do deserto, porque já tinham idade avançada. Então ia acabar tendo teve uma renovação no povo. Então os jovens, sim, que foram preparados durante o deserto para poder chegar na Terra Prometida. Então por isso que esses 40 anos causou esse efeito de que os mais velhos eram os mais contaminados, eram os que tinham muita dificuldade de tirar aquelas influências do Egito, de serem escravos, de estarem influenciados com a cultura, né, com muita coisa, com a dúvida, com medo. Então eles iriam passar. E quem iria realmente tomar frente desse povo eram os jovens, que estariam sendo preparados ali, que estariam passando por uma formação durante o deserto para poder chegar na Terra Prometida e se colocarem como homens, né, preparados para a liderança, preparados para as conquistas, para as guerras que eles teriam, para os confrontos que eles teriam com aqueles povos que estavam lá na terra do Egito. Eram muitos, e eles teriam que estar em batalhas ali constantes até que todos eles fossem vencidos, para que Israel pudesse tomar a terra
realmente em posse completa para todo o povo de Israel. Então, eles tiveram que passar por esse processo de terem toda essa descontaminação e poderem experimentar as providências de Deus na sua vida. Então, a nossa vida não é diferente, meu querido, minha querida. Você que serve ao Senhor, não é muito diferente. Muitas vezes nós nos encontramos nessa condição de não estarmos prontos para tomar posse das bênçãos. O Senhor até quer nos dar, o Senhor tem o prazer de nos conceder as bênçãos, mas a gente muitas vezes não está preparado, ainda não se dispõe a crer, a confiar. A gente ainda está em processo de muita murmuração, a gente agradece aqui e daqui pouco tempo já reclama de outra situação, não sabemos se manter estáveis na nossa fé, né? Mostrando ainda atitude diante de Deus, bom testemunho. Então quando a pessoa é muito volátil, muito instável, uma hora ela mostra que crê, outra hora ela já não crê mais. Então ela dá mau testemunho para outras pessoas, ela contamina outras pessoas, ela influencia mal outras pessoas. Então é necessário que a gente seja renovado. Então o nosso velho homem, então aquele povo mais velho ia acabar morrendo lá no deserto, né? E eles não iam entrar na Terra Prometida porque eles poderiam corromper os novos que estariam agora com outra visão, com outra cabeça. Então na nossa vida é a mesma coisa. O velho homem que está dentro de nós tem que morrer no deserto. Ele não pode ir para a Terra Prometida. Então precisa trabalhar ele para que ele morra no deserto e que o novo homem seja agora educado no deserto para tomar posse da Terra Prometida. É assim que Deus trabalha. Nós temos que estar preparados, nós temos que fazer por merecer. Nós temos que ser dignos de receber o melhor de Deus, as conquistas de Deus, os objetivos de Deus na nossa vida. As bênçãos do Senhor estarão vindo, sim, mas estarão vindo passo a passo, dose a dose, de acordo com a sua condição, de acordo do seu preparo, de acordo com a sua fé, de acordo com o seu testemunho, demonstrando um homem de Deus, uma mulher de Deus, que confia, que crê, que assume, que é determinado. É isso que empolga as outras pessoas. É isso que dignifica o reino de Deus. É isso que faz com que outras pessoas venham confiar, venham crer. Agora, se nós se mostrarmos cabisbaixos, desanimados diante de situações, temerosos, assustados, que testemunho nós estamos passando para as pessoas? Como que um cristão, um crente, um servo de Deus está vivendo com medo, assustado, preocupado, colocando em dúvida a sua fé? Até seus familiares se afastam, porque servir a Deus desse jeito está pior do que eu. Muitas vezes tendo que receber conselhos dos ímpios, porque está mal, não está bem, está preocupado, está assustado com a vida, com as coisas, com os problemas. Isso não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que rever isso. É hora de buscar o Senhor, é hora de mortificar o velho homem, esse homem que era escravo lá no mundo. Deixa ele para trás, deixa ele morrer lá no deserto. Deixa viver a nova pessoa que está em você, que nasceu, o novo nascimento que o Senhor Jesus nos propõe. O novo nascimento dito lá para Nicodemos. É necessário, Nicodemos, nascer de novo, da água e do Espírito. Então nós temos que nascer de novo. Nós temos que deixar morrer o velho homem e nascer de novo. Esse é o batismo das águas, a morte do velho homem. O homem acostumado a viver escravo do pecado, o homem que é acostumado a viver no engano, na mentira, nos vícios, no medo, na falta de esperança. E agora uma nova criatura tem que nascer, uma nova criatura tem que surgir. E ela nasce no deserto, ela nasce no meio das dificuldades, ela nasce nas situações impossíveis de se resolver. Porque Deus vai se fazer presente. E é isso que Deus fez com o povo de Israel. E nós vamos ver no próximo vídeo Deus fazendo milagres,
no povo de Israel e mostrando para eles que não importa onde e como e de que maneira, mas Ele estará sempre com o seu povo. Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração e agora nós estaremos esperando o próximo vídeo para podermos se deliciar com as providências, com os suprimentos do Senhor na nossa vida, mesmo no meio do deserto. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra, Senhor, por essa mensagem que nós aqui gravamos e estará sendo assistida por todos, Pai. Que o Senhor possa continuar conosco, meu Deus, fazendo com que a Tua palavra, meu Deus, ela venha causar um grande efeito em nossa vida, Senhor. Conforme Isaías diz, lá no seu capítulo 55, versículo 11, que a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Esteja com todo o teu povo, meu Deus, dando proteção, guardando, mas conscientizando eles da sua fé, Pai. Meu Deus, é o que nós pedimos agora, Senhor, que a tua bênção recaia sobre a vida de cada um, da família de cada um, na saúde, na vida financeira, esteja dando vitória. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um povo em pleno deserto e não havia doentes, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava